Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Como é que vocês estão? Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Confesso que eu estava com realmente muita saudade de fazer aqui, retomar a rotina de fazer as lives nas terças-feiras. Bom dia, Ana Patrícia, que bom ter você aqui. Que maravilha! Estamos de volta oficialmente em 2026 com as nossas lives às terças-feiras às 7 horas da manhã. Já vou adiantando que vamos ter uma espécie de 7 lives, contando com o de hoje. Vamos estar fazendo uma série de alimentação, estilo de vida, sono, 7 principais pilares que vocês devem seguir para ter saúde, prevenir doenças, qualidade de vida. E nada melhor do que trazer convidados, e a principal convidada de hoje é a Vanessa, a nutricionista da clínica, que ela já até entrou aqui. E a gente vai estar fazendo esse bate-papo hoje de alimentação. Vocês viram que há cerca de mais ou menos umas 2 semanas atrás pipocou nas redes sociais a respeito da nova pirâmide alimentar. É algo que nós seguimos durante muito tempo. Eu, como médico, aprendi na faculdade, a Vanessa, como nutricionista, também aprendeu. Uma pirâmide alimentar que simplesmente foi desconstruída, e hoje realmente a gente vai falar um pouco mais aprofundado dessa nova diretriz, o que muda, como seguir daqui para frente. Vamos falar a respeito do jejum intermitente associado com essa pirâmide alimentar, e com certeza ela veio aí realmente essa informação no momento certo, porque cada dia, cada dados estatísticos tem mostrado que as doenças crônicas, obesidade, hipertensão, tudo que está relacionado a uma síndrome metabólica tem crescido drasticamente, não só as doenças relacionadas com a síndrome metabólica, mas câncer, doenças autoimunes, associado com outros estilos de vida inadequados, não só alimentação. Então tem crescido demais. E nada melhor do que a gente mudar, né, a alimentação, começar desse pontapé inicial com a alimentação, que eu considero algo que é inegociável juntamente com o sono. Então, para quem realmente me acompanha aqui sabe o quanto que eu dou a devida importância a respeito da alimentação. Então vamos lá, pessoal, já vamos escrevendo de qual cidade você está me assistindo, tá? Já vai compartilhando essa live aqui com as pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo, de uma nova alimentação, de um novo estilo de vida. Já vai clicando aqui, já vai compartilhando, que eu já vou chamar a Vanessa. Então escreve aqui de qual cidade você está me assistindo, tá? Vanessa, já vou te chamar, querida. Entrar ao vivo. Vamos lá, pessoal. Quero a participação de todos vocês. Uma pessoa aqui da Serra. Hello, Vanessa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Que legal ter você aqui. Oficialmente começamos as nossas sequências de lives, né? Isso aí. A Aline do Rio de Janeiro. E quantas pessoas vão escrevendo aqui de qual cidade? A Mi de São Paulo. Temos uma pessoa da Irlanda, de Dublin. Que legal. Muito bom. Pessoal, não só daqui do Brasil, mas fora do país, né, Vanessa? São Carlos, interior de São Paulo, Ana Patrícia Vitória. Muito bom, muito bom. Vanessa, vamos lá, vamos começar. Aliás, eu quero fazer uma perguntinha aqui para todos vocês que nos acompanham. Quem é que nunca acreditou naquela pirâmide alimentar que ensinaram na faculdade? Quem escreve aqui? Quem nunca acreditou, escreve eu, né? E aí, obviamente, a gente vai entender o motivo que talvez as pessoas não acreditam nessa pirâmide alimentar. Vanessa, durante a faculdade nós aprendemos
que a base da pirâmide alimentar era constituída por farinhas brancas. Você, como nutricionista, acho que muito mais evidente do que eu, como médico, até porque os nutricionistas, e assim como os médicos, têm que seguir guidelines, a gente tem que seguir recomendações, e querendo ou não, a gente vai perpetuando isso não só na nossa vida, mas na vida dos nossos pacientes, né? Com certeza. Então, eu durante muito tempo sempre acreditei, tá? Mesmo com o CRM na mão, já contei essa história, já contei como era meu padrão alimentar. Durante muito tempo eu acreditei que para eu ter saúde, para eu ter qualidade de vida, mas assim, para ter saúde, eu tinha que diminuir drasticamente as gorduras, porque as gorduras eram algo que faziam mal, algo que poderia aumentar ali meu colesterol, poderia engordar. E na época, quando eu fazia residência médica para nefrologia, né, nada era por acaso, mas os meus preceptores, você tem que comer menos proteína, porque senão vai sobrecarregar o seu rim, e você tem que comer muito carboidrato. A base tinha que ser pães, massa. Então eu lembro que na minha época de residência, eu ia lá pro refeitório médico, enchia meu prato de arroz. Nada contra o arroz, mas a quantidade era uma coisa absurda. Enchia ali de feijão, de carboidratos de uma maneira, batatas de uma maneira geral, pouca proteína e quase nada de gordura. Então, a minha alimentação era essa na hora do almoço, fora que de manhã eu comia pão com peito de peru, tomava um suco. Então, assim, basicamente as minhas refeições eram 70% carboidratos, e principalmente carboidratos refinados, porque na época eu comia pão, e olha que eu era médico já com CRM na mão, quase nada de gordura, com medo de engordar. Então, azeite, nem se falava de azeite. Claro que tinha azeite na época, mas a gente não era prioridade. Tinha medo de comer abacate porque ia engordar. Tinha medo de comer castanhas. E pouca proteína porque tinha medo de sobrecarregar meu rim. Na época eu fazia residência médica, especialização de nefrologia. E durante muito tempo eu fui seguindo isso aqui, até que eu comecei a estudar nutrologia, ter uma visão diferente. E foi um choque muito grande quando os meus professores falaram, cara, os professores da época já estavam antenados, já seguiam outras diretrizes, tudo, falaram, essa base de pirâmide alimentar não condiz com a realidade atual. E aí que eu fui ter o primeiro contato com a low carb, com a dieta cetogênica. Lá atrás não se falava de dieta carnívora, se falava mais de paleo, mediterrâneo, que inclusive a gente até fez lives a respeito das principais dietas, vamos dizer assim, estratégias nutricionais. Então eu estou contando essa história aqui, por quê? Porque isso em meados de 2010 era a verdade absoluta. Era Tá? verdade, isso aí. Era uma verdade absoluta que eu seguia eu seguia no meu dia a dia, passava ali para os meus pacientes renais, tudo bem que era uma condição totalmente diferente, né? E depois, em 2012, 2013, quando tive contato com a nutrologia, uma medicina do estilo de vida, da longevidade, essa chave virou. E aí foi um baque muito grande, até porque anos seguindo uma alimentação dessa maneira, e eu comecei a desconstruir e eu vi que realmente fazia todo sentido. O carboidratos perder a sua centralidade, certo? A proteína tomar o seu protagonismo, vamos dizer assim, e gorduras realmente dar o seu devido valor à gordura. E é isso que a gente tem falado durante muito e muito tempo, né, Vanessa? Nossas lives, dos nossos pacientes. Quem me acompanha aqui nos últimos praticamente 8, 10 anos, falo muito de low carb, dieta cetogênica, como estratégia nutricional, que é muito diminuir drasticamente as proteínas, os ultraprocessados, industrializados, e a gente fala muito de jejum intermitente. Mas aí, Vanessa, eu quero saber se você também, a sua história foi parecida com essa, e quando você teve essa sua virada de chave,
E as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, eu quero que vocês vão comentando se quando que vocês tiveram a sua virada de chave, quando que realmente foi que a ficha literalmente caiu. A minha virada de chave, ela tem muito, eu vou contar um pouquinho aqui rapidinho, mas ela tem muito a ver com a minha chegada na Clínica Schunk. Eu lembro. Lembra disso, né? O que que acontece? Lá na faculdade, a primeira coisa que eles colocam como verdade pra gente é que realmente é 50% do seu plano alimentar, ele tem que ser carboidrato. E aí, 20% é proteína, 30% de gordura. Então, assim, é uma proporção totalmente fora do que a gente pratica e do que a gente prescreve hoje, né? E aí, um pouco, eu sempre tive uma dificuldade de emagrecimento, sempre fui assim, né? Um pouco antes de entrar na Clínica Schunk, eu tive meu primeiro contato com a low carb, com um tratamento que eu fiz de emagrecimento com uma nutricionista, que já era da integrativa. Ali eu já vi uma evolução em corpo, em performance, tudo isso. Quando eu cheguei na Clínica Schunk, há alguns anos atrás aí, foi quando eu tive esse segundo contato, mas com uma profundidade muito maior aí na saúde integrativa. Foi quando eu fiz a retirada do glúten e dos derivados de leite aí da minha vida. E aí foram, assim, quase 10 quilos em poucos meses, sem mudar a minha ingesta calórica que eu tinha na época. Substituir, né, os alimentos. E aí eu vi o quanto eu estava inflamada. Aí a gente vai fazendo um processo com uma evolução muito bacana. Realmente, eu tinha esse medo das gorduras. Eu achava que tinha que ter arroz com feijão ali numa quantidade muito maior para criar músculo. E aí eu descobri que você fazer low carb, você fazer jejum intermitente, tudo isso, a gente pode ter a mesma performance na composição corporal. A gente pode mudar a composição de corporal, fazer um crescimento de massa muscular, melhorar o sistema cognitivo, tudo isso, né, com uma estratégia bem arranjada. Aí dali eu logo fui para minha pós em nutrição funcional, para realmente aprofundar mesmo, para aplicar na área. E aí a gente vem aí de alguns anos com muito sucesso com os resultados. Eu falo assim, resultado não tem questionamento. Você mostra seu resultado, mostra resultado de paciente, e aí você vai entendendo assim, poxa, isso aqui que dá certo, né? A gente pega o que a gente aprende, que é ciência, Exato. aplica, vê que é verdade, e aí não tem. É muito mais fácil falar do que a gente vê acontecer, né? Exatamente, a gente sentir no nosso corpo. E aí eu faço uma reflexão, Vanessa. Se nós, como os profissionais da área da saúde, aprendemos dessa maneira e perpetuamos dessa forma, imagine um público, vou colocar leigo aqui, né? Porque o público leigo, querendo ou não, né, ele tem que seguir algum profissional, né? Exato. Ele tem que seguir algum profissional. Então, poxa, eu estou indo no médico, eu estou indo numa nutricionista. Então, assim, e o público pensa assim: se eu estou sendo acompanhado por um profissional, eu vou seguir o que ele está passando. Só que esse profissional aprendeu errado, né, durante muito tempo. Então, eu me coloco no lugar porque realmente isso foi verdade absoluta durante muito e muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo. E aí eu faço um paralelo de que hoje tem crescido drasticamente não só as doenças mais, vamos dizer assim, severas, como câncer, doenças autoimunes, mas também, né, de uma maneira alarmante, a obesidade, o sobrepeso e as suas consequências, a diabetes, a hipertensão. Não é à toa que hoje estamos numa febre de canetas de emagrecimento que você não encontra nem mais na farmácia, porque as pessoas querem emagrecer, tá? Ah, mas isso se deve 100% por causa de uma alimentação oriunda de uma pirâmide alimentar que foi perpetuada de uma maneira errada? Seria muito leviano da nossa parte falar que é 100% por causa disso, mas eu posso te afirmar com muita segurança que sim, é por causa
grande parte de uma parcela, por conta de uma alimentação errada, em conjunto com o estresse, em conjunto com outros hábitos de dormir errado, em conjunto de a pessoa estar intoxicada, sedentarismo e por aí vai. Então, assim, a consequência foi devastadora. Hoje, realmente, todos os meus pacientes que eu atendo, a grande maioria, de cada 10, 8 tem processo inflamatório, tem uma desbiose intestinal, tem ali uma resistência insulínica, aí já toma um remédio para pressão, um remédio para o colesterol, um ácido úrico aumentado, já toma um medicamento para controlar a glicose. Ou seja, isso não foi da noite para o dia. A pessoa foi construindo hábitos inadequados até chegar a esse ponto. E o ponto hoje é caneta para emagrecer. Nós somos contra? Não, mas praticamos uma medicina e uma nutrição preventiva, uma nutrição que entende a raiz do problema das doenças. E a grande parte da origem das doenças começa com uma alimentação industrializada, começa com uma alimentação totalmente equivocada. E é isso que a gente quer trazer com mais profundidade nessa live, o que realmente mudou. E o que deve ser seguido daqui para frente e como as pessoas de casa que nunca teve acesso a esse conteúdo, como montar um prato do dia a dia, como seguir uma alimentação, como nós fazemos no nosso dia a dia nos nossos pacientes. Acho que esse é o primeiro ponto, né, Vanessa? Porque depois a gente pode falar um pouco mais do jejum, porque quando a gente associa uma alimentação dessa nova diretriz com o jejum, aí é uma combinação perfeita para realmente combater as principais doenças hoje da modernidade, né? Então, vamos lá. A base da pirâmide alimentar era muito carboidrato refinado, certo? As proteínas, as gorduras ficavam lá no topo praticamente. Então, praticamente as pessoas tinham esse receio, esse medo, principalmente das gorduras saudáveis. Quando a gente fala de gorduras saudáveis, pessoal, é gema do ovo, castanha, óleo de coco e, pasme, gordura saturada, tá? A gente tem que ter esse entendimento. E aí, a base era exatamente isso. E hoje, como ficou essa nova diretriz, Vanessa? Como realmente as pessoas têm que se comportar daqui para frente em relação a montar o prato, o que elas têm que ter cuidado. E aí a gente vai fazendo esse paralelo com os nossos pacientes no dia a dia. Pois é, a gente viveu aí os tempos dos grãos, eram muitos grãos e não se falava muito no integral, né? Isso. E aí a gente vem com essa nova diretriz agora apresentada aí pelos Estados Unidos, inclusive assim, os Estados Unidos está fazendo um movimento muito grande, né? Que a gente vê aí que ele está construindo esse movimento contra a obesidade. É um país complicado, né? A gente já sabe. E ele vem aí com essa diretriz que acaba ditando as diretrizes de outros países. Exatamente, olha, só pedindo um parênteses, isso aqui não é à toa. É porque eles têm um gasto absurdo de internação, de invalidez muito grande. Quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu falo que não é só Estados Unidos, mas outros países do mundo, mas Estados Unidos, quando você vai em parques, você se assusta a quantidade de obesos que existem lá, né? Andando daquelas cadeirinhas elétricas, tudo. E aí, obviamente, o governo é uma questão de calamidade pública. E aí as pessoas, o governo está se movimentando porque existe um gasto absurdo de consequências a respeito de obesidade, diabetes, entre outras coisas. Então, elas estão ditando as novas diretrizes e isso é muito importante. Isso é importante. E a gente tem aqui no Brasil o nosso guia da alimentação da população, que ele tinha sido feito em 2014, só que ele tinha esse problema. Ele falava de alimentação in natura, mas era aquela situação de você botar metade do seu prato de carboidratos ali. E aí a gente pensa no dia a dia de um brasileiro, né, nato,
é pão com manteiga de manhã, aí vem o pratão de arroz com feijão, e a gente sabe que quando a gente fala assim, salada à vontade, o paciente vai lá e pega um pegadorzinho de alface e uma rodela de tomate e acha que tá tudo bem. E na verdade não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa dar muito mais atenção para o que vai fazer bem para a gente. Um prato colorido, né? O prato todo amarronzado lá, naquela cor mais palha, que é só o arrozinho com feijão, isso não está entregando o que a gente realmente precisa. Quando você colore esse prato, coloca ali uma quantidade bacana de vegetais cozidos, metade do prato, gente, metade do prato de vegetais. E aí sim você divide a outra metade entre as proteínas e os carboidratos, a gente começa a entender, a falar a mesma língua aí, quando a situação é saúde, tá? Porque não é comer para ficar de barriga cheia. Essa fase aí eu acho que a gente já passou. A gente está na internet, hoje em dia você entra na internet, você tem muita informação. Então vale a pena você buscar para a gente não fazer só a encher barriga. Encher barriga só não vai adiantar. A gente precisa realmente entregar nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, gorduras boas e tomar um cuidado aí com o que a gente está consumindo. Perfeito, Vanessa. E aí é o que, em outras palavras, a gente entender a alimentação como uma informação. É, Poxa, eu olho para um prato colorido, cheio de vegetais, gorduras boas, proteínas. A gente tem que olhar e falar assim, caramba, o que que isso aqui está passando para o meu corpo de informação? É macro, micronutrientes. E aí, obviamente, né, você começa a perceber que a partir do momento que você começa a seguir essa estratégia nutricional, você vai tendo respostas assim extremamente favoráveis no seu corpo, porque a gente também tem que falar isso aqui, não é só emagrecimento não, não é? Não é só você perder medidas, se sentir inchada, menos inchada. Existe outros resultados que você percebe. Primeiro, você fica com uma cognição muito mais aguçada, né? Você fica muito mais saciado. Diminui aquela vontade de você ficar beliscando, aquela loucura toda. Ou já cansei de escutar pessoas falando, nossa, depois de 3 horas que eu como, eu tô morrendo de fome. Né? Ou eu tenho hipoglicemia se eu não comer a cada 3 horas. Por quê? Porque sempre levou como uma verdade absoluta o prato. Sempre de farinha branca. Farinha branca, assim, carboidratos refinados, pouco carboidratos folhosos ou vegetais, com pouco carboidrato complexo, pouca proteína e quase nada de gordura. E aí, obviamente, a pessoa sentia esses sintomas indesejáveis. Então, a partir do momento que veio essa nova diretriz, e é algo que a gente já, na nossa prática clínica, não só na prática clínica, é algo que a gente já perpetua aqui nas redes sociais, a resposta vai além do emagrecimento. A resposta vai além do emagrecimento. E aí eu passo um paralelo de que hoje as pessoas que estão fazendo uso das canetas emagrecedoras, é mandatório você seguir uma estratégia nutricional sem carboidratos refinados, com muita proteína e gorduras boas. Por qual finalidade? Primeiro, para você não ter efeito rebote. Você já conscientizar o seu corpo a respeito disso. Segundo, você otimizar a sua resposta na perda de peso. E terceiro, aumentar as proteínas para você não perder massa magra. exato. Certo? Para você não perder massa magra. Então, hoje é mandatório você ter um acompanhamento médico-nutricional caso você esteja fazendo uso das canetas emagrecedoras, seguindo essa estratégia mais low carb, com proteínas e gorduras boas, para você otimizar sua resposta, nutrir corretamente seu corpo, não ter queda de cabelo, não ficar flácida, não perder massa magra, e principalmente aumentar a sua saciedade para lá na frente você condicionar o seu corpo a uma nova realidade de plano alimentar,
para quando você parar de fazer uso desse medicamento, você não voltar a estaca zero, não só na ganho de peso, mas voltar aqueles velhos hábitos de comer de 3 em 3 horas, carboidratos refinados, e a chance de você ter efeito rebote é muito grande, certo? Total. As pessoas, quando a gente coloca muito carboidrato assim no dia a dia, né? A gente acaba tendo uma oscilação glicêmica muito alta. Fez essa oscilação, fez esse descontrole todo, a gente entra num ciclo vicioso de fome o tempo todo, de hipoglicemia, de fraqueza quando está sem comer. E aí, junto com isso, vem os maus hábitos, como o senhor falou, né? A falta de atividade física. Se o cara consumiu uma quantidade ali de carboidrato e faz muita atividade física, tudo bem, até dá Concordo. para adaptar. Só que não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas, quando fazem aqueles 40 minutinhos ali de academia e tá tudo bem. E aí? E esse montão de carboidrato vai para onde? Ele vai virar a esteatose hepática, ele vai dar inflamação, ele vai virar gordura localizada. E aí a gente vê tantos problemas aí, doenças que não eram vistas antigamente, hoje em dia estão aí cada vez mais cedo na vida das pessoas, né? Eu estava vendo ontem um caso de infarto do miocárdio com uma pessoa de 22 anos. Isso é uma coisa extremamente rara. E hoje em dia a gente vê cada vez mais comum. A Né? gente vê aí o lipedema que está pipocando também. Tudo isso vem de um processo inflamatório crônico provocado aí pelos excessos do que não faz bem. A virada de chave, a virada dessa pirâmide acontecendo agora, ela vai reverberar aí durante muitos anos para a mudança cultural. Isso vai ser importantíssimo para a saúde da população como um todo. Tudo que a gente já tomou muita porrada nas redes sociais aí, né, doutor? Quando a gente Uhum. fala do glúten, quando a gente fala da ingestão dos derivados de leite de animal, e aí a gente começa a ver o movimento aí da ciência como um todo, da grande mídia, começar a mostrar que o que é real, o que realmente a gente está aqui falando todos os dias, e que é uma verdade, né? A gente não fala baseado em achismo, a gente fala baseado em ciência, só que temos outros interesses aí, né? Da grande mídia, da indústria, que quer realmente mascarar algumas coisas. E É. aí, essa diretriz chegou para realmente facilitar e melhorar a vida de muita gente. Eu fico imaginando os estudantes de nutrição que nos primeiros semestres aprendem a base da pirâmide e vamos dizer que eles não se formaram ainda. Aí chega essa nova guideline, aí os professores, peraí, ó, não é nada disso, vamos seguir daqui para frente, né? Então, eu fico imaginando como é que vai ser daqui para frente as faculdades de nutrição, as faculdades de medicina, né, com essas novas informações. Eu tenho certeza que vão ter professores que vão discordar, óbvio, né? Então, vão falar, não, isso aí é um absurdo, uma balela. Aquela mentalidade antiga, não só Sim. professores médicos, a gente sabe disso, né? E como Uhum. você mesmo colocou, se imagine, tá? Que já está gerando um reboliço a respeito da pirâmide alimentar. Imagine da gente falar: tira o trigo, tira o excesso de lácteos, faça jejum. Aí que o pessoal fica doido mesmo a Sim. respeito disso, né? Inclusive, um paciente meu que eu atendi semana passada, ele veio comentar comigo ontem. Ele veio fazer terapia endovenosa na clínica, eu fui fazer um bate-papo com ele. A filha dele é médica, né? Recém-formada. E aí ele falou para mim: Nossa, minha filha falou para eu não fazer isso, que isso é doideira, é jejum, que eu não posso fazer. Eu falei assim: Não, calma, é porque ela não aprendeu nessa na faculdade, né? Mostre os resultados para ela. Depois, daqui 2 meses, a gente vai mostrar a bioimpedância, a gente vai mostrar o seu ultrassom, vamos mostrar todos os seus exames laboratoriais e ela vai perceber o quanto que você vai mudar o seu lipidograma, como você vai mudar a sua resistência insulínica, vai diminuir a esteatose hepática, vai diminuir a circunferência abdominal
implementando esse novo hábito que é o jejum intermitente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é um trabalho que essa verdade é tão absoluta que vai levar um tempo para ser desconstruídos. E cabe nós, profissional da área da saúde, Vanessa, ensinar para outros profissionais, mas principalmente para os nossos pacientes, porque hoje nossos pacientes são reflexos das informações que eles recebem ali no nosso consultório, na nossa clínica. E o que a gente mais quer é pessoas saudáveis, pessoas prevenindo doença e tomando o mínimo possível de remédio, né? Tomando o mínimo possível, gastando dinheiro com o que deve ser gasto, com comida de verdade, com lazer, com viagens, ou seja, gastar dinheiro com algo que realmente faz sentido para a pessoa. E não chegar na farmácia, gastar 500, 600 ou até R$ 1.000 de remédio, né? Então, é isso que a gente tem que levar daqui para frente, né? Exato. Que mais, Vanessa? Vamos falar um pouquinho mais aqui a respeito da pirâmide. Então, assim, em prática, tá? Um paciente que chega lá para você, ele não está fazendo jejum, tá? Ele não está fazendo jejum, depois a gente fala um pouquinho mais de jejum, mas ele não está fazendo jejum. Como é que você recomendaria um café da manhã com essa nova pirâmide? Como você recomendaria um almoço, um jantar? Como é que seria na prática isso, essa pirâmide, como ela vai ser no dia a dia e levar essa informação para dentro do prato? Como é que seria? Ótimo. Vamos pensar em um café da manhã que vai entregar energia, que vai entregar proteína, que vai entregar gorduras boas. A gente pode fazer aí ovos mexidos. Gente, eu acho que o ovo, ele tem que entrar no lugar do pão de sal, o pão francês. Ele tinha que mudar, fazer essa mudança cultural. Os ovos, 2 ovos mexidos, um ovo mexido ou cozido mesmo, no café da manhã vai te dar proteína, vai te dar gordura de boa qualidade. E esse combo de gordura com proteína vai dar saciedade. Aí você não vai precisar de ficar comendo ali. Comi 7 horas da manhã, tem que comer de novo antes do almoço. Não tem essa necessidade. Porque o que você vai comer vai ser digerido ali, ó, durante todo esse tempo. Outra coisa que eu gosto muito de ter no café da manhã, que eu acho super delicinha, é o abacate. Um abacatezinho amassadinho, um pouquinho de. Eu sou a pessoa que gosta de temperar, né? Um pouquinho de páprica ali por cima dele, super gostosinho, vai dar saciedade. Entrega gordura de qualidade, uma gordura que ela vem cheia dos ômegas aí que a gente tanto gosta, né? Para a saúde cardiovascular. Algumas frutas são importantes a gente ter. Então, sempre vai. Dá para você colocar uma porçãozinha de fruta com o ovinho mexido. Ah, Vanessa, eu não gosto de ovo pela manhã. A gente tem outras fontes. Eu mesma sou a pessoa do whey protein. Amo tomar o meu whey protein logo cedo. Eu faço um shake bem gostoso, uma bananinha, água e whey. Aí quem gosta da proteína vegana também fica super legal. Ah, eu quero colocar uma fruta vermelha ali no meio, um mirtilo, né, as berries aí para entregar um pouquinho de nutrientes. Super vale a pena, vai te deixar saciado e vai te deixar assim, poxa, eu fiz um café da manhã gostoso. Eu não tô mandando ninguém comer coisas sem sabor, são coisas gostosas, né? Isso é importante, né? Tornar o café nutritivo e extremamente palatável, né? Isso. Então, assim, Vanessa, para deixar o café um pouquinho mais requentado, assim, né? Mais florido, você falou muito bem do shake, acho que é uma coisa muito importante. Você pode fazer um shake de bebida vegetal, como? Leite de coco, amêndoas, aí depende muito do orçamento que a pessoa quer investir, né? Você bate um abacate, berries e uma proteína vegana ou whey protein se a pessoa não tem intolerância, ou pode também ser um colágeno proteico. Olha, é um café nutritivo, um café cetogênico, gostoso e saudável e proteico, seguindo essa base da pirâmide alimentar que nós realmente estamos falando aqui. Gorduras boas do abacate, baixos carboidratos ou carboidratos das berries e proteína pode ser da vegetal, que é do arroz ou da ervilha, ou do whey protein do soro do leite. Acho que isso aí realmente é um baita de um café da manhã.
Uma outra coisa que você pode fazer além dos ovos, aí realmente você, que se quiser investir, é fazer um pão low carb de farinha de amêndoas ou pão de farinha de, de coco, né? Sim. Acho que também cabe muito bem isso no café da manhã, um pão sem glúten feito de mix de farinhas, associado com ovos e abacate. Como se você fizesse um ovos Benedict, né? Exato. Com pão, um toast, vamos dizer assim, com pão sem glúten, ovos e abacate com azeite, você temperar. Então, é um café nutritivo, um café maravilhoso, um café sensacional. Vanessa, eu só vou puxar aqui que teve uma pergunta sensacional da Maria da Graça, que ela é a fono do meu pai. Ela perguntou assim, ó, conscientizar hotéis sobre o café da manhã. O que você acha? Eu acho fantástico, Graça. Muito. Eu acho extremamente necessário, tá? Extremamente necessário isso, mas eu vou adiantando aqui, é um trabalho árduo. Por quê? Eu atendo, tá? Uma dona de um hotel até conhecido aqui no litoral do Espírito Santo, e ela falou, Wesley, eu tentei implementar um café mais saudável. Milho, batata doce, pão sem glúten, tirei a carbolândia. Os pacientes, os clientes começaram a reclamar. Tinha fruta também, tá? Salada de frutas. Ela colocou no buffet milho, batata doce, aipim, né, cuscuz, que também pode ser uma coisa interessante. Tirou aquela carbolândia, que a gente sabe quando você vai no hotel. É várias estações só de pão, massa, Vários bolos. vários bolos, tirou isso. E aí ela chegou e comentou comigo, você acredita que eu estava recebendo reclamações, não só os garçons, mas também de feedback ali na recepção. E aí, obviamente, a gente entende, porque tem pessoas que vão para o hotel para fazer esbórnia mesmo, né? Eu tô no hotel, tô de férias, eu tudo posso. E é o que eu mais vejo. E não tô falando aqui no Brasil, não. Fora, pior ainda. O que eu vejo lá é as pessoas comendo panqueca com Nutella. Então, assim, exato, né? Assim, o que é mais interessante fora, né, é o que eu vejo nesses hotéis, porque como, principalmente lá em Dubai e tudo, eles têm um café da manhã que serve comida ali, né? E porque tem muito indiano que gosta de comer com bastante comida. Então, assim, não só esses carboidratos, mas comida, assim. Então, é um processo que vai demorar um pouco mais, né? Sim. Mas eu acho fantástico a gente já começar essa conscientização desde já, Desde né? já, com certeza. Desde já. Eu acho que já esse movimento já é um ponto de partida. Já vi hotéis que servem milho, batata doce, inhame, cuscuz, mas eu acho que a tendência é mais as pessoas procurarem isso e deixando de lado aqueles tipos de pão doce, pão de não sei o que lá e tudo mais. Não é isso? Exato, com certeza. E aí, realmente, eu procuro hotéis que servem esse tipo de alimentação mais Uma saudável. alimentação Né? mais saudável, né? Dando sequência aqui, Vanessa, a gente falou do café da manhã, fala um pouquinho do almoço que seria interessante, né? Num prato colorido, seguindo essa nova diretriz. Pois é, o prato, ele sai daquele formato que a gente tinha antigo, que era metade do prato de carboidratos ali dos grãos, né, do arroz, do feijão, da farinha. Eu já vi paciente colocar macarrão, cheio de glúten, arroz, feijão e farofa. Pensa, metade ou mais da metade do prato era carboidrato. E aí, quando a gente fala assim, tira esses carboidratos, na verdade, eu não estou falando para você tirar todos os carboidratos, não. Estou falando para você diminuir esses que vêm das farinhas, que vêm desses menos integrais. E aí a gente joga o carboidrato lá nos legumes, né? A gente tem carboidrato na abobrinha, na abóbora, no cará, no inhame, Lentilha, batatas, grão de lentilha. bico, quinoa, Exato. arroz negro.
E aí você sai do trivial do arroz com feijão, nada contra, mas as pessoas, elas comem, dependendo, uma quantidade absurda, a gente não é contra. Mas existe outros tipos de grãos, outros tipos de vegetais folhosos e tubérculos, que Exato. são considerados carboidratos complexos, ricos em fibras, que é importante para a Uhum. saciedade, e não vai ficar dando aquele pico glicêmico louco, Com né? certeza. Não vai virar só açúcar, né, nessa corrente sanguínea. Quando a gente entrega aí um prato bem colorido, com vários legumes diferentes, com vegetais folhosos. Eu vi alguém falar aqui do Oropronobis, a gente tem o espinafre, a gente tem a couve, tem tanta coisa gostosa. E eu não estou falando de comer sem graça, não, gente. É, É fazer um prato que ele é saboroso. Eu estou falando aqui, já dá aquela salivada. Eu falo assim, eu gosto muito da dieta mediterrânea por conta dessa situação, da gente ter uma variedade muito grande de vegetais nesse prato. Então, assim, eu gosto de visualizar. Esse prato ele tem que começar sempre pelos vegetais. Tá num self-service, vai montar seu prato em casa, começa ali entregando todos os vegetais para ocupar o máximo de espaço desse prato. é. E aí, Abóbora, cabotiã, meu Deus, é muita nossa, coisa. abóbora cabotiã, gente, pouquíssima caloria. Muita gente tem medo das abóboras, mas a abóbora, por exemplo, a cabotiã, ela tem pouquíssima caloria, entrega tanto nutriente. Pessoal que tá aí, eu quero melhorar minha pele, meu cabelo, tudo isso vai te dar energia, vai te dar saciedade, que ela é fibrosa. O intestino vai ficar regulado. A gente falou aí, o senhor falou um pouquinho aí no início sobre as disbioses. Por quê? Porque a gente está ali, ó, a gente precisa dar o alimento certo para essa microbiota. Quando a gente Exato. faz essa quantidade de vegetais aí no nosso prato, a gente vai entregar os nutrientes que essa microbiota precisa. Vai movimentar melhor esse intestino. Então, assim, proteínas, não tenhamos medo de proteína, gente. Eu falo, principalmente o pessoal aí que está aí nas canetas emagrecedoras, dá uma prioridade para essa proteína, tá? Ela vai dar saciedade, ela demora um pouquinho mais para digestão, ela entrega carnes vermelhas aí. Eu não sou a pessoa que gosta de indicar muita carne vermelha para o paciente, Eu por também. questões, né, óbvias aí, mas assim, eu gosto muito dos peixes, peixes de águas profundas, que entregam a gordura boa, entregam proteína, muitas vezes com a quantidade de calorias bem reduzida. Então, dá para a gente ter um nível de alimentação muito mais prática e saudável. É. Eu faço muito aqui, uma coisa que eu gosto de prescrever para o meu paciente são as tilápias, né? Tilápia é um negócio prático. Você temperou, colocou no forno um pouquinho, tá Ontem, pronto em minutos. Você não é, precisa. É menos tempo do que esperar a comida do iFood chegar. Bem sim, menos. perfeita. Minha mãe, ontem eu jantei na casa da minha mãe, ela fez tilápia assada, assim, né, no forno. Aí ela Sim. colocou uma farinha de amêndoas em cima. Ficou perfeito, bem que crocantezinho. E um molhozinho, um tempero ali de um pouquinho de pimenta, coentro, cebola em cima, fica perfeito. Muito bom. Vanessa, e aí, eu acho uma coisa interessante a gente falar de também colocar sementes na salada, Sementes. né? Você falou nessa crostinha e eu pensei logo É, numa da crosta de sementes. semente, você coloca uma semente ali na salada, ou até mesmo um abacate ali, para aumentar as gorduras. Não tenham medo das gorduras, pessoal. Pode colocar azeite. Agora, o azeite, hoje, claro, um azeite extra virgem, prensado na vida. Vocês viram o quanto que abaixou o preço do azeite? Baixou uns 20, 30%. Antes Sim. estava caríssimo. Então, pega um azeite de boa procedência, não tenha medo dessa caloria, azeite é calórico, tal. Eu sei, claro, você não vai abusar, mas você tem que, sem dúvida nenhuma, colocar o azeite, que é uma fonte de gordura fantástica na sua salada. Então, ó, a fonte da gordura pode ser do azeite, das sementes ali, oleaginosas, semente de girassol, linhaça, tudo, e colocar um abacatezinho na salada, que fica um prato assim, ó, maravilhoso. Você Fica falou das delícia. proteínas, falou dos carboidratos oleosos e das gorduras boas, que a gente tem que ter todo esse entendimento, né, Vanessa? Exato.
Eu falo muito, uma coisa que eu sempre ensino para o paciente: faça um mix de semente na sua casa e deixa lá para você usar sempre. Eu sempre monto com o paciente, eu coloco a receitinha certinha de um mix de semente. Eu gosto muito de torrar essas sementinhas. Aí eu coloco linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, né? Faço aquele mix bonito. E aquilo ali é tanto para jogar numa salada, para dar uma crocância, que isso fica muito gostoso. Outra coisa que eu gosto de fazer, de vez em quando eu processo e faço a farofinha de sementes, que para fazer uma crosta num peixe vai ficar gostoso. Para só fazer uma farofa, por exemplo, com cebola, feita com um óleo de coco, vai ficar delicioso. Um bacon artesanal. Tentem, tomem cuidado com o bacon do supermercado, tá, gente? O né? bacon do supermercado não é o bacon que sua vovó pegava do porco lá exatamente e fazia na casa dela, não. Né? Bacon do Agora, olha que supermercado legal, você pode fazer ultraprocessado. uma farofa de ovos, né? Com Exato, um bacon super artesanal, proteico. proteico, você coloca umas sementes. Olha, então, Hum, assim, o que a gente está falando aqui é totalmente factível, é totalmente possível. Vamos ser sinceros, é mais barato do que você gastar dinheiro com iFood comendo fora. Dá um pouco mais de exato. trabalho, obviamente, né? Você Uhum, precisa mais. Não vai ser o rápido e prático, são pratos mais elaborados, mas que são nutritivos e você vai estar ganhando muita, muita, mas muita saúde mesmo, sim, né? E é claro, Vanessa, a gente está falando aqui em linhas gerais, mas existe algumas particularidades de alguns pacientes, né? sim. Então, por exemplo, renais crônicos, a gente talvez não faz uma dieta tão hiperproteica, Sim. né? Um paciente que tem desbiose, talvez a gente não abuse tanto ali de grãos, né? Porque às vezes Uhum. excesso de grãos pode gerar um pouco de desbiose em algumas situações. Ou seja, a gente pratica aqui uma nutrição, medicina personalizada. Vai ter Exato. cada um a sua individualidade e a gente entende isso, né? Por exemplo, tem paciente que fala para mim, eu não gosto de carne vermelha. A gente segue um plano alimentar com peixes e frango. Tem outros que detestam frango e peixe. A gente segue um padrão mais de carne vermelha. E, obviamente, a gente vai tendo entende a base como um todo, o contexto Uhum. geral, e vai personalizando, individualizando para cada paciente. É isso que é a beleza dessa medicina de uma nutrição customizada. O que serve para você, talvez não serve para Maria e para o João, tá? Não é nada engessado, não é algo serve para todo mundo, não. Isso aqui realmente a gente consegue fazer a personalização Exato. de cada paciente. Acho que é importante a gente dar esse entendimento para as pessoas aqui, Com certo? certeza. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live, a grande maioria já passou por aquela consulta com o médico, que ele pegou, a pessoa precisava de uma restrição alimentar, o cara pegou uma dietinha na gaveta e entregou para esse paciente. Então, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, na consulta do Dr. Wesley não acontece. Por quê? A primeira coisa que ele faz, ele vê o estilo de vida dessa pessoa, ele encaminha esse paciente para mim, eu vou fazer uma consulta com esse paciente. O Na recordatório alimentar, tudo. recordatório, qual que é a atividade desse cara? Essa pessoa, ela trabalha num campo, ela trabalha num escritório, ela tem uma vida corrida, ela faz as refeições dentro de casa ou fora de casa, ela leva a refeição dela ou ela prefere comer em restaurante. Tudo isso é colocado no escopo para eu montar um plano alimentar que facilite a vida desse paciente. A dieta não tem que ser mais um fardo. A pessoa já tem que pensar no trabalho dela, pensar na família. Se ela tiver que ficar tendo trabalho demais para pensar na alimentação dela, ela não vai fazer. Então, o que que a gente faz? A gente mostra para ela as escolhas que ela tem que fazer na hora que ela está num restaurante. A gente mostra para ela as escolhas que ela tem que fazer no mercado para levar para dentro de casa. E aí, mostra sempre da forma mais fácil possível para esse paciente. Eu vejo aqui, ó, doutor Wesley, todos os dias lá, começa cedo e vai até tarde aí nos atendimentos. O lanche da tarde dele, eu sempre tô ali, tô acompanhando.
A crepiocazinha, ou então a bananinha da terra, o ovinho cozido. Isso é coisa que não vai dar trabalho para ninguém. É praticidade, é saúde e ao mesmo tempo você tem um fardo a menos na sua vida. E aí Perfeito. você ainda tem a longo prazo, sabendo que você não vai precisar de medicação para tratar nada. Lembrando que todo remédio tem efeito colateral. Alimento não tem efeito colateral, né? Os suplementos muitas vezes não têm colaterais, os que a gente prescreve, os fitoquímicos, os fitoterápicos. Agora, remédio tem. Se o remédio está fazendo efeito lá, um prazol da vida está fazendo efeito lá no seu estômago, mas ele também está bloqueando a absorção de nutriente. Então, sempre a gente vai ter colateral de remédio. A Perfeito. melhor forma é o quê? Trabalhemos com alimentação, o que eu estou ingerindo ali. Isso aí é o mais importante. Beleza, Vanessa. Então, assim, só a gente reforçar aqui, o benefício de você ter esse tipo de padrão alimentar vai além do emagrecimento. Vai além de você não só prevenir doenças, como você falou. Já tem casos de pessoas infartando com 20 e poucos anos, né? Já tem pessoas com esteatose hepática com 30 anos. Meninas hoje jovens com lipedema, por conta de processo inflamatório oriundo de carboidratos refinados, oriundos ali de ultraprocessados e industrializados. É o rápido e prático. Então, você vai ter benefício no tratamento e principalmente na prevenção de doenças e você vai aumentar a sua saciedade, a sua energia, a sua disposição, qualidade do sono, ou seja, a sua qualidade de vida no todo melhora muito. Você vai acordar muito mais disposto com energia. Se você está com mais energia, você vai treinar. Se você vai melhorar a sua performance no estudo, porque você vai reter mais informação através da sua cognição com uma dieta mais low carb, cetogênica, porque gorduras boas. O seu cérebro gosta de gordura. Ele gosta de gordura. Você vai sentir uma melhora do seu inchaço intestinal, seu hábito intestinal vai melhorar, a sua pele vai melhorar. Você vai perceber que a qualidade do seu sono, tudo, a sua ansiedade melhora, depressão, Com tá? Seu certeza. intestino, porque o intestino nosso segura o cérebro. Então, não estou falando só das doenças, mas os seus sintomas, a sua qualidade de vida. Só o fato de acordar com energia, disposição, vontade de vencer por causa de um sono regulado, não tem preço que pague isso, Com né? certeza. Então, assim, a gente está falando de algo muito além que talvez você não percebeu ainda. Que às vezes, é só emagrecer, é só diminuir risco cardiovascular, controlar diabetes. Não, é sua qualidade de vida está em jogo aqui, né? Quantas pessoas que eu atendo? Eu vou fazer 40 anos aqui, 2 semanas, né? Apesar de não parecer bom, eu vou fazer 40 anos, né? Mas quantas pessoas que eu atendo jovens, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, chega lá na clínica cansado, fadigado, tá? Por conta de estilo de vida errado. E quando fala de estilo de vida, um dos pilares é a atividade, é a questão da alimentação. Alimentação. Então, começamos o pé 2026 com o pé direito com essa nova diretriz, né? Sim. Vanessa, você colocou muito bem a questão do café da manhã, do almoço. Eu acho que o jantar, tenho certeza, ele segue os mesmos moldes do Segue o almoço, mesmo padrão. os mesmos padrão de comida de verdade, tudo, para a gente encerrar esse assunto aqui. Segue esses mesmos moldes e a pessoa, se ela come vegetais folhosos, tudo, no dia seguinte ela acorda varada de fome, né? Exato. E aí facilita ela começar a fazer um jejum de manhã, Com né? certeza. Ou seja, tudo isso que a gente falou aqui nos nossos 50 minutos, essa mudança de alimentação, é o pontapé inicial para você começar a fazer o jejum, para você começar a dar esse próximo passo, avançar no seu tratamento, porque aí a combinação de uma estrutura low carb, que a gente acabou de falar aqui para vocês, anti-inflamatória, associado com jejum, eu falo que o jejum ele é o impulsionador, ele é o otimizador dentro da nossa prática clínica para prevenção e principalmente tratamento dessas doenças crônicas. Então, quando você já muda essa estrutura alimentar, o seu corpo vai tendo
começando a utilizar outro tipo de fonte de energia, não só do carboidrato, mas as gorduras boas, tudo. E aí você implementando o jejum, você acelera essa resposta, certo? E é claro que a gente pode deixar isso mais para frente, falando de jejum, tudo, porque eu sei que tem muitas pessoas novas que chegaram aqui no meu Instagram, e a gente tem que sempre, é um assunto que sempre tem que ser reforçado aqui o jejum. Eu sei que tem pessoas que já são praticantes, tem outras que nunca tiveram contato, e agora aquelas pessoas que já perceberam que essa nova diretriz facilita fazer o jejum, elas querem se interessar em fazer realmente o jejum. E é óbvio que a gente pode, nas próximas lives, sempre dando uma pincelada e aprofundando a respeito do jejum, né, Vanessa? Sempre, sempre. Isso daí faz parte aí da nossa base aí, né? Quando a gente sabe, a gente vê os benefícios do jejum aí em vários pacientes que desmamam, inclusive, medicação para parte mental aí, para sono, a partir do momento que elas colocam, implementam esse jejum aí na vida delas. Isso é muito legal. Legal, Vanessa. Considerações finais para a gente encerrar aqui nossa primeira live do ano. Você tem alguma consideração? Algo que acho que de suma importância? Acho que o que eu falo é procure um profissional que segue essa linha. Não só isso, né, Vanessa? Mas nós temos aqui nós estamos abertos a receber pessoas que querem ter esse novo estilo de vida, passar por um acompanhamento médico e nutricional. Lá na Clínica Schunk, nós atendemos em Vila Velha, no Espírito Santo, principalmente presencial, mas também online. Então, a mensagem que a gente dá aqui, se isso tudo que a gente falou fez sentido para você, a gente está aberto aqui realmente para estar aprofundar mais a respeito da sua individualidade biológica. E claro, quando você faz um acompanhamento médico, eu faço análise de exames laboratoriais, identifico a bioquímica, identifico a necessidade de suplementações endovenosas e principalmente via oral, passo por um acompanhamento nutricional com a Vanessa. Enfim, é uma coisa muito mais completa, muito mais direcionada, certo? Exato. E assim, tomem cuidado com quem vocês estão olhando nas redes sociais. A gente tem aqui, tanto no Insta da Clínica Schunk, no Insta do Dr. Wesley, no meu, a gente sempre leva muita informação desse estilo de vida, de saúde baseada em ciência. E aí a gente vê alguns profissionais da saúde hoje fazendo quase uma propaganda para refrigerante, para açúcar, para um monte de coisa. Margarina. Margarina, margarina é mais saudável. Gente, vamos lá, né? Vamos voltar a evoluir ao invés de retroceder, né? E aí é muito importante você filtrar quem você está seguindo, porque muitas vezes o que você está ouvindo ali toda hora, daqui a pouco vira uma verdade para você. Então, se a gente está ali do lado de uma pessoa muito que está fazendo coisas negativas, a gente vai acabar sendo uma pessoa negativa. Se eu estou consumindo esse tipo de conteúdo na rede social, vou acabar daqui a pouco estou com hábitos que não são legais. Eu já vi gente que não tomava nem suco nem nada na hora do almoço delas, começando a tomar uma Coca Zero porque o nutricionista falou, o médico falou que está tudo bem. E não tá, gente. Tem várias coisas aí que a gente vai ter pano para manga para falar nas próximas lives aí sobre a importância de vocês realmente vamos comer o que nasce da terra, vamos comer a proteína animal direitinho ali, vamos comer o que é natural. Tudo que é feito em laboratório apenas, isso daí não vale. Vamos para a comida de verdade que sempre vai ser melhor. Perfeito, Vanessa. Eu tenho 2 recadinhos aqui antes da gente encerrar. Primeiro de tudo, eu tenho um e-book, tá? Que basicamente fala não só de jejum, mas como quebrar o jejum e segue esses moldes da nova diretriz. Então, eu já falo disso há muito e muito tempo. Segue esses moldes de dieta cetogênica, low carb. Então, digita aqui receita, tá? Eu acredito que está funcionando aqui o programinha. Se não está funcionando, vou puxar a orelha da Mi. Eu acho que está funcionando sim. Digita receita que você vai receber o link de pagamento para
você ter acesso a esse conteúdo de jejum, low carb, 60 receitas para quebrar o jejum. Então, todo mundo digitando aqui receita. Esse é o primeiro recadinho, tá? E caso você não consiga receber aqui, vá lá no link da minha bio, tem lá e-book que você pode acessar o link, tá? O segundo recadinho é que nós vamos dar sequência nas próximas terças-feiras a nossa uma série, igual uma sériezinha. Nós vamos estar falando na próxima terça-feira a respeito de atividade física, movimento, como a gente construir músculo, quais suplementos corretos. E principalmente hoje, na era das canetas emagrecedoras, músculo é uma coisa crucial para a sua saúde, não só em termos de estéticos, mas para longevidade, para a sua longevidade. Então, todo mundo ligadinho aqui. Semana que vem vamos falar de atividade física, como manter massa magra, como realmente a gente ter essa prática de exercício diário para realmente a gente ganhar, preservar músculo e dando essas condições aí especiais para as pessoas que estão tendo perda de massa magra usando a caneta emagrecedora. Se está perdendo massa magra, é porque algo errado está fazendo, tá bom? Então, todo mundo ligadinho. Na próxima terça-feira, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Movimento, atividade física, massa magra. Legal? Show? Vanessa, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a Foi oportunidade. muito top essa live. Começamos com o pé direito. Tá? Então, semana que vem estaremos aqui dando sequência à nossa série, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Um grande beijo, essa live vai ficar salva. Tchau, tchau, ótima terça. Tchau, tchau. Tchau.